mais um vídeo no nosso canal de Dicas 1000 com a Sil. Eu sou a professora Silmara e hoje eu decidi tirar dúvidas em relação ao uso dos advérbios sim, não e talvez. São questionamentos que vocês me fizeram com relação ao primeiro vídeo, que é advérbio e vírgula. Hoje a gente vai resolver essa situação para que não fique mais dúvidas sobre como usar a vírgula com esses três casos. Vem comigo! Antes de começarmos a entender, a tirar as dúvidas sobre o uso da vírgula com esses três casos aí de advérbio, quero relembrar que, como já foi visto no primeiro vídeo, advérbio e vírgula, o uso da vírgula com essa classe gramatical advérbio, na maioria das vezes, é uma questão prosódica, de acompanhar o ritmo da fala. Então, não é uma regra gramatical que seja importante para seguirmos, como se fosse obrigatoriedade, apenas como uma regra para necessidade de acompanhar a pausa que fazemos na fala e desejamos expressá-la na escrita. Então, mais uma vez, na maioria das vezes, o uso da vírgula com advérbio é uso enfático, uso de destaque, realce, não é uma obrigatoriedade linguística, certo? Então, vamos continuar para observar o uso nos três casos desse vídeo aqui. O primeiro caso que gerou alguns questionamentos foi o uso da vírgula após o advérbio talvez, sim ou não nesse sentido. Então, existem sim as duas possibilidades. Vocês podem ou não usar a vírgula. Não existe obrigatoriedade gramatical de colocar a vírgula. Então, por exemplo, se nós temos a frase, você sabe se ele vem? Então, a pessoa responde, talvez ele venha. Ou a pessoa responde, talvez ele venha. Talvez ele venha. Vocês percebem que tem duas entonações diferentes? A primeira foi mais fluida. Talvez ele venha. E a segunda, houve uma pausa. Talvez ele venha. Então, são duas necessidades diferentes. Na primeira, como é um ritmo mais fluido, mais neutro, vocês não precisam colocar uma vírgula. E no segundo caso, mais prosódico, com pausa e entonação, vocês precisam expressar essa vírgula na hora que está escrevendo. Existe a obrigatoriedade de colocar vírgula? Não. Não é obrigatório, é só uma questão de realce. Então, quando vocês têm um advérbio talvez no início da frase, existem as duas possibilidades. Podem colocar ou não a vírgula. O mais comum é vocês usarem sem a vírgula. Mas, se quiserem colocar, podem colocar. Então, estão entendendo essa questão de não ser obrigatório por questão gramatical, apenas por necessidade prosódica, estilística, de acompanhar a poética e entonação da fala, certo? Resumindo aí, o uso mais comum é sem vírgula e fica a critério de vocês colocar ou não a vírgula. Agora, quando esse advérbio está no meio da frase, nós já entramos com obrigatoriedade gramatical. Já é uma questão de regra da língua, certo? Não temos escolha. Então, por exemplo, quando temos a frase, ele talvez venha, pode ser que talvez ele venha. Pode ser que ele talvez venha. Existem as três possibilidades de colocarmos o advérbio talvez no meio da frase. E quando a gente coloca, ele está interrompendo o fluxo da frase. Com isso, ele precisa estar entre vírgula, porque está cortando uma linha de raciocínio e também porque está deslocado dentro da frase. Então, colocar o advérbio entre vírgulas sinaliza essa questão de deslocamento, de interrupção do fluxo. É obrigatório e é válido para qualquer situação além do advérbio. Vamos para o advérbio talvez no fim da frase. Assim como o advérbio no início da frase, existem as duas possibilidades, colocar ou não vírgula. No início da frase é mais comum vocês verem sem a vírgula, certo? Mas, se vocês estão aí com a questão do fim da frase, nós precisamos nos atentar que pode ser mais comum colocar a vírgula. Mais uma vez, não é obrigatoriedade gramatical, é apenas uma questão de realce quando nós falamos que colocamos essa pausa, essa entonação. Vamos ler a frase e fazer comparação para perceber o que faz a gente colocar ou não a vírgula. Só mais uma vez, não é obrigatoriedade gramatical, apenas necessidade de acompanhar a pausa da fala. Por exemplo, ele vem talvez. Ele vem talvez. Existem as duas possibilidades e elas estão corretas. Ou, por exemplo, pode ser que ele venha
talvez. Pode ser que ele venha talvez. Vocês estão percebendo? Então existem as duas possibilidades, não é questão de certo ou errado, apenas questão de realce, escolha própria. Não existe para isso uma regra gramatical, certo? Agora vamos para o uso dos advérbios sim e não. Então, no início da frase, nós precisamos colocar uma vírgula. Não existe a possibilidade de não colocar, porque a própria fala tem essa pausa e nós não conseguimos falar sem essa pausa na hora, certo? Observem. Sim, ele vem. Não, ele não vem. Não tem como falar de uma maneira mais rápida que não precisa utilizar essa vírgula para representar a rapidez da fala, porque nós fazemos essa pausa na fala. Sim, ele vem. Não, ele não vem. Então, no início de frase, o sim e o não precisam estar acompanhados da vírgula, ok? Já em relação ao meio da frase, nós temos aí diferenças de tratamento. Quando usa o sim, ele está entre vírgulas porque está interrompendo o fluxo da fala. Ou seja, da mesma forma que fizemos com o talvez, colocamos entre vírgula no meio, o sim também colocamos entre vírgulas. Por exemplo, ele sim vem. Então, é uma forma que quando fala, percebe um corte. Ele sim vem. E quando falamos com o advérbio de negação, há uma fluidez. Não há um corte, uma interrupção. Ele não vem. Ele não vem. Então, com o advérbio sim, precisamos colocar entre vírgulas, mas com o advérbio não, nós não colocamos entre vírgulas. Mais uma vez, essa questão da fala ajuda a gente perceber quando colocar ou não a vírgula. Na maioria dos casos, em relação ao advérbio, a gente percebe pela própria entonação da fala, certo? Agora, em relação ao uso desses dois advérbios no fim da frase, vocês podem ou não colocar a vírgula, depende da entonação e do tipo de mensagem que vocês querem passar. Então, por exemplo, mais comum, ele vem sim, ele vem sim. É uma fala rápida e fluida, ele vem sim. Mas eu quero dar um tom mais enfático, um tom mais prosódico, com pausa, com um ritmo assim, eu falo ele vem sim. Ele vem sim. Percebem a diferença? Então, eu entro mais uma vez nessa questão. Não é obrigatoriedade gramatical, apenas necessidade da fala, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês entenderem. Para resumir toda essa ideia, o uso dos advérbios sim e não no início da frase precisam estar com vírgula. O advérbio talvez, talvez. O uso dos advérbios sim e talvez no meio da frase precisam estar com vírgula, porque estão interrompendo o fluxo da fala. Enquanto o advérbio não já faz parte, ele está no lugar dele. Já no fim da frase, sim, não e talvez é facultativo. Vocês podem ou não colocar a vírgula. É só isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!